Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 6 de julho, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, no fechamento de ontem eu comentei com vocês que o índice ele basicamente fechou o dia, né, com esse triângulo simétrico e no dia de hoje ele abriu, tá, dentro dessa região de triângulo e rompeu esse triângulo, tá? Se a gente pegar aqui essa extremidade inferior do triângulo, a gente percebe essa LTA que basicamente ancorou os preços nessa região, ó, no dia de ontem, certo? E hoje, quando o mercado rompeu essa região inferior da LTA, o que o mercado fez? Ele voltou a trocar polaridade perfeitamente na própria LT, tá? Que foi rompida. Então, a LTA, que era uma região de suporte dinâmico, acabou trocando polaridade e virou uma região de resistência. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o mercado ele afastou da média, segurou nessa região de fundo, ó, a gente consegue notar perfeitamente bem, certo? Ele segurou nessa região de fundo do triângulo, voltou para a LT, encostou na LT, ó, a gente consegue perceber que ele encostou na LT, deixou uma sombra de rejeição em cima da 9, em cima da LT, em cima da VWAP, e na sequência veio esse candle de ignição, tá? Então esse candle basicamente caracterizou a continuidade de um movimento de queda. E aqui já daria para entrar vendido, tá? Nessa operação. Por quê? Porque ele estava ativando esse range. Então, como a gente tinha esse cenário, o que vocês poderiam fazer? Daria para trabalhar de dois formatos. Ou a gente poderia trabalhar utilizando o espelhamento desse movimento em A, certo? Porque quando ele rompeu aqui, ele estaria espelhando essa amplitude. Ou a gente poderia trabalhar com esse pivô de baixa maior, tá? Usando aí o topo do dia 2 como referência. Beleza? Então eu vou trabalhar com esses dois possíveis cenários aqui para vocês identificarem os possíveis alvos, beleza? Então aqui caracterizou um gatilho de entrada, você poderia entrar na venda, e se a gente fosse projetando os alvos aqui desse espelhamento, ó, pegando esses níveis de Fibo e jogando até o pé do movimento, olha lá onde o mercado projetaria. Aqui seria o primeiro alvo, tá? Percebam que o mercado simplesmente veio aqui, encostou nessa região do primeiro alvo e já acabou retraindo. Quando ele retraiu, ele ancorou nas médias, ancorou na VWAP, saiu para fora da 9, gerou um outro gatilho de venda aqui nessa região. Tá? Quando ele rompeu esse fundo, confirmou a continuidade do movimento. Então você pegaria esse outro nível, já puxaria no pé do pivô para determinar o 100% dessa amplitude, tá? Que seria aqui. E quando o mercado passou desse 100% dessa amplitude, você poderia pegar o terceiro nível e jogar no pé desse pivô. E aí olha lá onde que o mercado geraria alvo, tá? O mercado gerou alvo exatamente nessa linha tracejada que eu tenho. E essa linha tracejada nada mais é do que o suporte do dia primeiro, tá? A gente consegue perceber bem aqui que teve uma defesa muito forte nessa região do dia primeiro. E hoje, em confluência com o terceiro nível desse espelhamento, né, a gente consegue encontrar essa região aqui que o mercado acabou segurando. Então aqui, galera, seria o terceiro nível desse espelhamento, tá, de queda. Se a gente pegasse essa amplitude aqui, tá, do pivô, e jogasse para baixo, aqui seria o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo, tá? Basicamente é onde? Na mesma região. Então, o 100% dessa amplitude aqui maior, desse pivô de baixo, e o terceiro alvo desse espelhamento de baixo, eles confluem basicamente para a mesma região, tá? Outro ponto que vocês poderiam trabalhar também é com a amplitude das caixinhas projetadas, né? Como eu sempre comento com vocês, as caixinhas projetadas, se a gente pegar essa amplitude, o que dá para a gente fazer? A gente copia e cola, né? Ó, aqui seria a primeira caixinha projetada e aqui seria a terceira caixinha projetada, tá? A gente percebe que o mercado faltou bem pouco para chegar aqui no alvo dessa caixinha. E essa região aqui, pessoal, tá? Na verdade, antes de eu falar disso, eu vou comentar aqui com vocês das continuidades de movimento em dias direcionais, tá? Então, o que o mercado fez aqui, ó? O mercado gerou um possível gatilho de venda aqui, tá? Ele gerou um gatilho de venda aqui nessa continuidade de movimento. O mercado afastou. Quando ele entrou na média e saiu da média de novo, aqui ele gerou um gatilho, aqui ele gerou gatilho, tá? Quando ele fez esse pivô e rompeu esse suporte, aqui ele gerou um gatilho, por quê? Porque ele estopou quem tinha comprado
e aí ele começou a dar continuidade no movimento. Só que aqui, pessoal, quando ele fez esse segundo topo aqui, ó, esse topo mais baixo que esse topo, a gente tem caracterizado aqui uma LTB, certo? E essa LTB, o que dá para a gente fazer? A gente pode pegar essa LTB e simplesmente projetar um canal. E a gente consegue identificar aqui um padrão gráfico chamado deriva, que basicamente é um padrão de reversão. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. A deriva, o que a deriva significa? Nesse caso, é uma deriva de reversão para alta. A deriva, basicamente, o mercado ele vem de um movimento íngreme, nesse caso de queda, e ele continua caindo, só que num formato em canal. Isso daqui sinalizando o quê? Exaustão de movimento. Então, se caso houver rompimento da deriva, minimamente onde que o preço vai? O preço volta para 50% minimamente desse topo com esse fundo aqui, tá? Então ele voltaria para algo próximo dessa região. Entre 50% e 61% dessa retração inteira, tá? Então isso que representa de fato uma deriva. Se o mercado no dia de amanhã realmente concluir esse padrão de reversão, tá? É isso que o mercado faz. Agora, se ele romper esse fundo aqui, daí realmente descaracteriza. Pô, Adriano, mas existe essa possibilidade do mercado romper o fundo e falhar a deriva? Com certeza, tá, pessoal? Por quê? Porque esse fundo aqui nada mais é do que um suporte do Ibov, tá? Que eu já havia comentado com vocês na semana passada, que é o seguinte, ó, o Ibov, se a gente der um zoom out, na semana passada eu comentei dessa possibilidade de ele trabalhar aqui nesse pivô de baixa, né, ó. Ele pivotou, nesse candle rompeu, então projetamos o alvo e o primeiro alvo do Ibov foi cumprido aqui nesse candle do dia 1º, tá? 1º de julho. Então ele veio aqui embaixo, ancorou na média de 50, trocou polaridade na cabeça do pivô e voltou para a média de 9 com a 20. Só que a 9 com a 20 aqui do Ibov, esse aqui é o gráfico diário, a gente percebe que elas já inverteram, tá? A 9 que estava em cima, a 9 já passou para baixo e a 20 passou para cima. E hoje, o que o mercado fez? O mercado furou, tá? Ele violou essa região de suporte, essa região de mínima que ele tinha deixado aqui no dia 1º. Só que isso daqui acabou preocupando, porque se ele romper essa média de 50 e realmente o preço se manter para baixo dela, o que vai acontecer, pessoal? Vai abrir espaço para uma grande correção, tá? E minimamente esse próximo alvo aqui, se a gente pegar os alvos de FIBO e a gente jogar para baixo, partindo desse topo, o próximo alvo seria aqui nessa região, tá? Do 123. Entretanto, se a gente der um zoom out, acaba preocupando bastante, tá? Porque olha só o que o Ibov está fazendo. O Ibov está em cima de uma LTA desde maio do ano passado. Se a gente pegar maio e os últimos fundos de relevância, o Ibov acabou de romper essa LTA com essa região de troca de polaridade. Então, se os preços não segurarem aqui, pessoal, provavelmente vai vir uma correção mais acentuada, tá? Então, aqui é um ponto de atenção bem importante. Então, aqui, essa região vai ser crucial para determinar se realmente o índice ele vai se manter nessa região daqui para cima ou realmente vai derreter, tá? Porque se ele cair aqui, galera, vai abrir um espaço para ele fazer um fucking espelhamento de baixa desse movimento inteiro, tá? Até a região do 123 aqui, ó, que puxaria o Ibov também, tá? Então lembrando que ele está aqui na região do 125, se ele romper esse espaço aqui para baixo, vai ativar esse espelhamento e vai jogar o preço na casa dos 123 aqui, tá? Então, essa foi a minha análise aí do dia de hoje, foi um dia direcional, um dia que eu gosto de operar, então deu para fazer um bom resultado. E falando do dólar também, né? O dólar realmente pegou aí uma boa movimentação, chegou a subir aí da mínima até a máxima do dia, chegou a subir 140 pontos, foi um dia extremamente direcional, pegou super tendência, quase não teve força para voltar para 9, né? De tão forte que ele estava, a não ser nessa correção, né? Que ele corrigiu num formato em bandeira, inclusive foi uma bandeira bem definida, porque a gente consegue identificar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 toques, 5 toques, né? 2 embaixo, 3 em cima, e aí houve o rompimento. Então, dentro dos padrões gráficos, né, da análise técnica, a gente tem uma figura gráfica a partir do momento que, de fato, existem de 4 a 5 toques, né,
nas extremidades. Então isso daqui foi um padrão de continuidade de movimento, tanto é que depois que rompeu, realmente o mercado continuou subindo. A grande questão é que o dólar ele acabou pegando um alvo, se a gente considerar que na sexta-feira, né, no dia do payroll, o que o mercado fez? O mercado basicamente ele fez isso daqui, né, deixou um topo, depois retraiu. Essa região de topo, se a gente estender ela, chegou a ser rompida, voltou a trocar polaridade e no dia de hoje, né, basicamente aqui trocou polaridade de novo com esse topo e aí ele deu continuidade. Então, se a gente pegar esse movimento, considerando que ele é um pivô, né, basicamente o que daria para fazer? Pegar um Fibonacci. Se a gente pega um Fibonacci dessa mínima de sexta com esse topo de sexta, se a gente fizer uma expansão, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, que seria o 100%, e aqui seria o terceiro alvo, tá, pessoal? Então olhem lá onde que o mercado foi hoje. O mercado simplesmente cravou lá o terceiro alvo desse pivô macro aqui do dólar, considerando sexta-feira, né, a cabeça do pivô. Então no dia de hoje ele fez a estrutura no intraday, né, deu a oportunidade de entrada aqui nesse candle aqui, ó, nesse candle. Aí ele foi fazendo, ó, barras ignoradas, né? Ó, candlezinho ancorado na 9. Ó, outro candle de defesa. Outro candle de defesa. Tudo acima da 9, né? Quem opera aí minimamente pelo 2 minutos conseguiu se sentir um pouco mais confortável porque as médias estavam ancorando os preços, né? Já nos 5 minutos as médias não estavam ancorando os preços. Então, a única ancoragem que a gente consegue identificar foi aqui no começo e simplesmente lá em cima, quando o mercado já tinha andado aí mais de 100 pontos, que o mercado voltou para 9, tá? Então, dentro disso, depois que houve o rompimento da bandeira, ele também fez mais algumas ancoragens aqui, né, nas médias, saiu com força também e acabou pegando um alvo macro. Então, mais uma vez, isso daqui é extremamente importante, né, dentro daquilo que eu falo para vocês, de vocês conseguirem identificar um cenário micro, né, no intraday, em confluência com um cenário mais macro, né, para vocês, obviamente, identificarem alvos mais longos em dias direcionais. Beleza, pessoal? Então essa foi a visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e é game, porra!